Estamos aqui no estúdio com a Cássia Caneco, educadora do Instituto Polis, nossos parceiros, e com o Richard Santos, da Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio. São eles que comentam os resultados de um levantamento super interessante. Pois é, nessa semana em que se celebra a consciência negra, o Instituto Polis aponta que as jovens mulheres negras são líderes no enfrentamento ao racismo e na luta pelo fortalecimento dos direitos. Pois é, olha só, esse levantamento sobre o perfil dos jovens do programa Juventudes nas Cidades, a gente tem uma arte, vamos rodar essa arte. Olha, mostra... Ah, não temos arte. Então vou falar, olha, essa pesquisa mostra que de cada 10 jovens, quase 9 são negros, 88%. 7 em cada 10 são mulheres e 2 em cada 3 têm entre 18 e 24 anos. A partir desses dados, a gente chega a essa constatação, que são as jovens mulheres negras que são as mais atuantes em relação ao enfrentamento a esses problemas, essas problemáticas, certo? Exato. São essas jovens que colocam os seus corpos disponíveis para lutar resistentemente contra a crescente do racismo e também para garantir direitos efetivos, né? Então, você vê que sempre estarão estas mulheres na frente. Isso é muito bacana da gente ir observando nas nossas reuniões, nos nossos encontros. É bem legal, assim. A gente sempre fala sobre Juventude nas Cidades. Exato. Fala só um pouquinho sobre quais os principais programas do Juventudes, para a gente entender o porquê de tantas mulheres participando dos programas. O Juventudes, ele é um projeto que junta todos os coletivos, né? Ele fez um primeiro convite para os coletivos atuantes na periferia e aí oferece formações, atividades que a galera que vai pautando, né, que vai dizendo o que é interessante para a formação desses coletivos e aí, por uma questão das mulheres estarem à frente, elas quem vão determinando quais são os nossos passos seguintes. Legal. Não é fácil. Agora, Richard, a gente pode falar, é exagero a gente dizer que existe mesmo um genocídio da juventude negra no Brasil? Não. Não é exagero? Na minha visão, não é exagero. Os números existe, é planejado, arquitetado e construído. Existe até plano. Isso melhor. Por volta de 1930, 1920, houve uma construção de um documento que venceria até 2012 com o extermínio da população negra, onde só ficariam brancos no nosso país. Então foi arquitetado, foi construído, foi planejado, foi montado. Sabe? É assustador. É um fato. Tanto que acontece até hoje. É verdade. Tantas mortes causadas. A realidade mostra que... Que dizem que são por acidente. Sim. Mas, casa da Marielle, né? Caso da Marielle, é verdade. E falando da Marielle, o Richard ele fez parte da composição do samba enredo que vai ser usado pela escola Estação Primeira de Mangueira no desfile do Carnaval 2019. Esse enredo ele propõe recontar a história do Brasil, citando nomes de pessoas conhecidas pela luta por direitos sociais e fala que é vez de ouvir as Marielles em referência ao caso da vereadora do Rio de Janeiro assassinada em março desse ano. Vamos ouvir um trechinho antes de seguir com a entrevista. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Brasil, meu nego, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Pois é, nesse ano que teve o Carnaval do Paraíso do Tuiuti, com um tema social, né? E depois no desfile das campeãs, a gente viu que teve uma certa censura, que o personagem que estava ali com a faixa de presidente não pôde desfilar. Aí eu fiquei pensando, até estava comentando isso com a Thalita, será que as escolas de samba vão refrear um pouquinho esse ímpeto de ter temas mais sociais? Agora a gente está vendo que não, né? Depois da Tuiuti, como a gente costuma dizer no samba, foi o abrir do mar.
Temos 14 escolas no Rio de Janeiro, citaram assim pro alto. 12 vem com o tema crítico. Sério? É mesmo? Sim, 12. Puxa vida. Ai, que Então, sensacional. Como é que vai ser, etc. Como a gente costuma dizer no samba, ninguém compõe nada. A gente faz as nossas brincadeiras e as pequenas contribuições. Aí são essas coisinhas. O mérito total do samba é do David. Mas como foi a sua participação nesse enredo específico da Mangueira? É porque o David, eu conheço ele há muito tempo. Tá. E ele é um cara que tem trabalhos sociais espalhados pelo país, etc. E aí dele falar, vamos correr. Vamos, o que vai dar na estação primeira? E aí deu isso, sabe? Mas de escutar, ver como é que tá acontecendo, dar uns pitacos ali, mais nada. Porque a obra é do cara. Ele que foi, não, vamos escrever isso, vamos fazer isso. Porque ele, o cara que teve o peito. Agora, você acredita que com isso, com essa avalanche de temas sociais, a gente vai, quer dizer, a gente volta a lembrar do desfile do Joãozinho, 30, que teve o Cristo coberto, da Beija-Flor, né, que teve o Cristo coberto, proibido, sim, e tudo isso. E foi um grande acontecimento, e só se falou nisso por muitos anos, e até hoje a gente lembra. Agora, isso pode significar uma outra virada também nos desfiles das escolas de samba do Brasil? Nas escolas de samba, sim. Eu não me preocupo com as escolas, eu me preocupo com o público. Porque se você escutar no sambódromo e não tem empatia, qual foi o resultado dessa obra? Porque para mim, desfile de escola de samba é uma obra. Sim. E quando você vê uma obra e você não tem empatia, não trouxe resultado nenhum. Mas a gente já citou 2 casos de grande empatia, né? Que é a Tuiuti e a Beija-Flor, anos atrás, né? Você acha que não existe essa ponte, que a sociedade não se transforma a cada episódio desse? Muito pouco. É? Porque senão os episódios de racismo no nosso país tinham diminuindo muito. Ou não existiria mais. Sim. Puxa, eu discordo do Richard num certo grau, que acho que esses episódios acontecem justamente porque a gente está avançando. Então, existe essa galera que está vindo com tudo para cima, porque a gente está de fato avançando. Então, essas jovens mulheres pretas, à frente de projetos, tocando essa luta por outros direitos sociais, porque a gente já garantiu algumas coisas. É justamente porque algumas coisas estão sendo transformadas, né? Então você vê, quando eu olho para um carnaval que se coloca crítico, que vai falar de um rio, pautar um Rio Preto, pautar Marielle, dizer assim, não, Marielle é semente, né? Você vê esse tanto de mulheres brigando para serem vistas, para que as coisas sejam consideradas, é porque existe um avanço. E aí os nossos avanços, eles são tão caros, assim, que eu acho que é importante a gente considerar de alguma maneira. Né? Falando em carnaval, trazendo aqui para São Paulo, ano passado, na época do carnaval, a gente comentou muito que a gente estava naquela época do Fora Temer, e se falou muito em Fora Temer no carnaval de rua de São Paulo. Uhum. Como vocês acham que vai ser o carnaval de rua de São Paulo no ano que vem, agora, em 2019? Vocês têm alguma ideia? Já ouviram falar? Olha, eu não ouvi ainda, mas estou aqui pensando em possibilidades. Eu estou na mesma perspectiva. Eu vou aguardar. Mas você acha que vai ser um carnaval crítico, que de repente essa resistência que a gente comenta, ela vai estar presente ali também no carnaval de São Paulo? Olha, eu gostaria muito de contar que sim. Porque, mas o lugar em que Temer estava, na época do carnaval, e estava sendo muito mal visto, muito mal cotado, isso acho que provocava esse tipo de reação, de reação do público. E aí, quando Bolsonaro é eleito com uma grande... um apoio popular. Exatamente. Aí fico pensando como é que isso vai ser visto, né? Como é que essas coisas vão se dar. Então, acho que... Mas a gente jamais pode esquecer que ele teve uma boa votação, assim como o Haddad também teve uma boa votação, e os brancos e nulos foram uma quantidade imensa. Exatamente. Portanto, a gente não pode dizer que a maioria do Brasil está apoiando. Quer dizer, não sei, eu pelo menos penso um pouco assim. Eu prefiro acreditar. Se você pensar nos números, não é? Sim. Mas é óbvio que tem um grande apoio, né? Claro, foi uma eleição ganha, mas com uma margem ali
grande de brancos e nulos. Brancos e nulos. Sim. Gente que não se viu nessas circunstâncias aí. Mas a gente pode ter, eu acho que é legal, porque eu acho que a arte sempre é uma linha de frente, é uma vanguarda. Então, quando uma escola de samba, mesmo que, como você disse, talvez não provoque grande empatia no público, é uma semente que está lançada ali, porque é sempre os movimentos artísticos que estão na linha de frente, que estão dando uma luz e são provocativos, né? E acabam meio que gerando uma mudança, né? Exatamente. Lógico que eu, enquanto homem, penso que a revolução e a transformação do nosso país passa pelas mulheres. É uma posição que eu tenho muito evidente. Porque já foi muito tempo colocado nas nossas mãos e a gente não fez nada. Em pouco tempo na mão das mulheres, veja as transformações que foram conquistadas. Então, para mim, passa por vocês. É um fato consumado, sabe? E é isso, né? A gente está disputando território, mas a gente também está disputando narrativas. E aí, quando vem esse samba bonito e outros tantos sambas, a gente estava falando de toda a composição, de como é que está se dando o carnaval no Rio. Você fala assim, meu Deus, venha logo o carnaval. Isso das narrativas é importante, porque o samba enredo ele se propõe justamente a recontar a história a partir de outros pontos de vista, dando voz a quem foi esquecido, foi ignorado, né? A gente fala tanto aqui sobre essas questões. É verdade. E quem começa cantando é uma menina preta, né? Tem uns 12 anos? 14 anos. Assim, olha esse futuro, gente. É maravilhoso. Que dá esperança, né? Não é? Legal. Não vamos perder as esperanças. Nunca. Pessoal, muito obrigada, Cássia, Richard. Obrigada pela participação. Gente. Super valeu. Obrigada. Obrigada.